Olá, sejam muito bem-vindos. Há séculos, um pedaço de linho antigo desafia cientistas, historiadores e a nossa própria fé. Nele está a imagem de um homem que foi crucificado. E ao mesmo tempo, em outro lugar, um véu delicavíssimo mostra um rosto que muitos acreditam ser o mesmo, só que vivo. Duas relíquias, uma única face. Vamos juntos mergulhar nesse mistério. A pergunta que o Sudário de Turim coloca na mesa é monumental. Será que essa imagem poderia ser um tipo de registro, quase como uma fotografia, do exato instante em que Jesus, segundo a fé cristã, teria ressuscitado? É uma ideia que, vamos combinar, desafia tudo o que a gente entende sobre história e ciência. Para a gente conseguir desvendar esse quebra-cabeça, nosso roteiro vai ser este. Primeiro, vamos entender que não se trata de um pano só. Depois, a gente mergulha nas características únicas da imagem, no debate acalorado sobre a idade do tecido, nas teorias sobre sua origem, na posição oficial da igreja e, por fim, por que esse mistério continua tão vivo até hoje. Para começar, é fundamental a gente entender uma coisa. Não estamos falando de um único tecido. A tradição cristã, na verdade, aponta para um conjunto de panos que teriam sido usados durante a paixão e o sepultamento de Cristo. E aqui a história fica ainda mais interessante. As fontes falam de 3 relíquias principais. A mais famosa, claro, é o Sudário de Turim, que teria coberto o corpo inteiro. Mas temos também o Sudário de Oviedo, na Espanha, que teria sido usado para limpar o sangue do rosto. E o incrível véu de Manopello, na Itália. Ele é feito de um tecido raríssimo, uma seda marinha chamada bisso, um material onde é praticamente impossível pintar qualquer coisa. E o mais fascinante? Alguns estudos mostram que, ao sobrepor as imagens, as marcas de sangue de Oviedo e os traços do rosto de Manopello, que mostram um homem vivo de olhos abertos, coincidem perfeitamente com a imagem do homem de olhos fechados no Sudário de Turim. É como se tivéssemos o antes e o depois. Impressionante, né? Ok, agora vamos focar no Sudário de Turim. A imagem que está ali não é uma mancha qualquer. Ela tem características que a transformam num dos artefatos mais estudados e, claro, mais polêmicos de toda a história. E o primeiro grande mistério é este. Aquilo não parece ser uma pintura. Análises com microscópios superpotentes não encontram nenhum pingo de tinta, nenhum pigmento, nenhuma marca de pincel. A imagem parece ter sido formada por uma desidratação, uma espécie de queimadura muito superficial que atinge só as fibras mais externas do linho. Um efeito que até hoje ninguém conseguiu replicar com perfeição. Essa qualidade tão, mas tão única, levou alguns pesquisadores a fazerem uma afirmação, bem, extraordinária. Para eles, o sudário não é só a mortalha, ele é um registro de um evento sobrenatural. É, nas palavras deles, um verdadeiro documento da ressurreição. Tá, mas como essa imagem teria se formado, então? A teoria mais ousada, e que mexe com a nossa imaginação, fala de uma explosão de radiação ou energia no exato instante da ressurreição. Essa energia teria sido tão intensa que atravessou o pano, deixando essa marca. E o mais inacreditável, a imagem contém informações tridimensionais. Isso só foi descoberto no século XX, quando tiraram a primeira foto do sudário e, ao revelar o negativo, viram que ele era, na verdade, um positivo perfeito. É de arrepiar. Bom, uma imagem tão espetacular levanta a pergunta mais óbvia de todas. Qual é a idade disso? E é exatamente aqui que a ciência, que deveria nos dar uma resposta clara, acaba nos jogando num dos maiores impasses da história. E olha só que choque de resultados. De um lado, na década de 80, o famoso teste de carbono 14 disse que o tecido era medieval, para muitos, caso encerrado. Só que do outro lado, uma pesquisa italiana bem mais recente, usando uma técnica diferente de raio-x, chegou a uma conclusão totalmente oposta. O tecido teria sim cerca de 2.000 anos, ou seja, da época de Cristo. Isso mostra que nem a ciência tem uma resposta final, o que só alimenta ainda mais o mistério. Mas por que essa diferença toda? Bom, os críticos do primeiro teste de carbono 14 argumentam que as amostras podem ter sido tiradas de áreas que foram remendadas ou contaminadas por séculos de manuseio, fumaça de velas, incêndios, e tudo isso poderia ter rejuvenescido o tecido no resultado do teste. Ok, se a gente deixar a hipótese de milagre de lado por um instante e a datação a essa confusão toda, o que sobra? Pois é. Recentemente, um estudo brasileiro jogou mais lenha nessa fogueira, com uma hipótese nova e bem provocadora. E se for uma obra de arte, mas de um jeito que ninguém tinha pensado antes? Para a gente entender essa teoria, precisamos saber rapidinho o que é um baixo relevo. Sabe aquelas imagens em moedas antigas ou em templos que parecem saltar um pouquinho da superfície? Isso é um baixo relevo.
O que o pesquisador brasileiro Cícero Moraes fez foi usar modelagem 3D para simular como o tecido se comportaria ao envolver um corpo humano de verdade e também um baixo relevo. A conclusão dele, que foi publicada numa revista científica super conceituada, a Archaeometry, foi que a imagem no sudário, com pouca distorção nas laterais, é muito mais parecida com a marca deixada por um baixo relevo do que por um corpo real. E o impacto dessa teoria foi imediato. Pensa só, em menos de 15 dias, o artigo se tornou o segundo mais influente na história da revista. Gerou uma repercussão gigantesca, com direito até uma resposta oficial da Diocese de Turim. Isso deixa bem claro que o debate científico está longe, muito longe de acabar. Com a ciência tão dividida, o que será que diz a instituição que é a guardiã do sudário há tantos séculos? A posição da Igreja Católica sobre isso costuma ser bem mal interpretada. Indo direto ao ponto, a Igreja não bate o martelo. Ela nunca declarou oficialmente que este é, sem nenhuma dúvida, o lençol que envolveu o corpo de Cristo. A posição oficial é de muita cautela, de muita prudência. A definição que eles usam é essa. O sudário é uma relíquia muito antiga e venerável. Ou seja, é um objeto que merece todo o nosso respeito e veneração pela sua história e por tudo que ele representa para a fé de milhões. Mas eles admitem que ainda falta uma comprovação cabal, uma prova definitiva. Com isso, a Igreja deixa a porta aberta tanto para a fé quanto para a ciência continuar investigando. E é assim que, depois de séculos de debates, de testes, de teorias, o sudário de Turim continua sendo um profundo enigma. Ele simplesmente se recusa a ser colocado numa caixinha, sabe? Ele permanece ali, nessa encruzilhada fascinante entre a fé e a ciência. No final das contas, talvez o sudário seja exatamente isso. Um espelho. Um espelho que não reflete só uma imagem antiga, mas que reflete as nossas próprias buscas, as nossas próprias dúvidas. A saga para desvendar sua origem diz muito sobre esse nosso desejo de conectar o espiritual com o material, de encontrar fatos para a nossa fé. Então, a grande questão talvez não seja só o que é o sudário, mas sim o que a história dele nos diz sobre nós mesmos. E essa resposta? Bom, essa continua em aberto.